Rapaziada, eu admito que eu falei com vocês, cara, a luz tá muito forte no meu olho, então provavelmente eu vou estar tipo assim, mas eu admito que eu falei com vocês, não 100% ainda, porque eu talvez quebre a promessa de que eu fiz de postar um vídeo todo dia, mas não vai valer dessa vez porque eu tô gravando o vídeo no dia e se ele não for postado a tempo, a culpa é puramente da minha internet. Eu falei assim, pô, Vitor, me fala um gibizinho aí que tu sabe que eu li, e que tu acha que seja tranquilo, acha que seja de boa, gravar um vídeo curtinho, falar minhas impressões dele. Aí ele falou, fala da Ellen. Eu, Ellen of Windhorn. Aí ele, yes. Aí eu falei, okay. Because we have here Ellen of Windhorn and Ellen de Windhorn. Nós temos a variação bilíngue. Esse daqui é um gibizinho, é uma mensalzinha que nós compramos com a Bilks e com o Matt Lopes em 2024. E aí o Vitor, ele perguntou pros dois assim, pô, quando é que o Ellen vai ser anunciado? Ele vai chegar aqui, vir aqui pro Brasil, etc. Porque, pô, tá demorando, vocês não acham não? Eles falaram, não, isso foi tipo sexta, eles falaram, hoje anunciam, daqui a umas 3 horas, confia. E aí, só que aí acho que anunciaram tipo uns 2 dias depois, tá ligado? Demorou um pouquinhozinho, mas eles anunciaram a editora Suma aqui nessa edição. Eu não vou falar da história, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei desse gibi, porque esse gibi foi muito premiado, foi muito comentado, foi muito tudo. E eu tenho opiniões. Até conversei com o Bug quando eu terminei de ler Ellen de Windhorn, porque eu li isso daqui primeiro. E, cara, que edição espetacular. Talvez o reflexo da luz, eu vou dar uma ajeitada aqui pra vocês poderem enxergar um pouquinho melhor a edição, essa capa em preto e branco. Olha que coisa linda. Olha que coisa espetacular. Por isso que eu falo que eu gosto de single issue. Eu tenho um carinho, tenho um apreço por single issues. E essa daqui tá espetacular. Está visualmente espetacular. Essa foi a segunda tiragem. Por isso que essa capa aqui é em preto e branco. Nós usamos uma capa variante, mas é a capa da segunda tiragem. E aí, um ano depois, ano passado, eu comprei a edição brasileira. Eu já tenho uma crítica. Cara, eu lembro quando eu postei isso no Twitter. Quando eu reparei nisso, eu falei, cara, tô sentindo a alma, uma lombadeira me consumindo, tá ligado? Eu fiquei meio mal, me sentindo meio mal. Porque é o seguinte, vocês podem reparar que a lombada, ela vem numa tinta dourada. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou virar ela pro lado certo pra vocês poderem observarem. E esse dourado, ele se apagou. Cara, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo comentando isso. Se apagou aqui. Só dá pra ler o Windhorn aqui, porque a tinta, ela se apagou. Cara, eu li isso, o Vitor leu isso uma vez, eu li isso, peguei pra ler uma vez, li metade e depois peguei e li outra metade. A gente manuseou esse gibi pelo menos só umas 4 vezes e a tinta já tinha se desgastado desse jeito. Mas o logo da Suma, cara, que maneiro. Aqui ficou bonitinho, eles nem colocaram o nome, só colocaram o logo da editora, ficou um charme. Só que infelizmente a tinta foi se desgastando. Aqui, vocês percebem que o logo tudo metalizado, Tom King, Bilks Evely e Matt Lopes. Dos criadores de Supergirl, A Mulher da Manhã, que também vai ter. Quando o filme estiver chegando, eu vou fazer um vídeo descascando esses gibi, descascando Mulher da Manhã. O pessoal abre muito a boca pra falar desses gibi. E eu estava lá quando ele saiu, tá? Eu estava lá. E tenho coisas a dizer. O tempo vai passando, eu tenho mais coisas a dizer sobre os gibi. Tanta coisa quanto eu tenho pra dizer sobre Ellen de Windhorn. A gente não precisa falar muito, assim, sobre o Tom King, né, gente? É um escritor polêmico. Polêmico porque você me pergunta, pô, o que tem? Porque ele é um criminoso de guerra. Assim, pura e simplesmente, esses são... supostamente
importante destacar. Supostamente ele é um criminoso de guerra que supostamente cometeu atrocidades no Iraque. Tom King, não me processe, tá? Pelo amor de Deus, eu adoro o seu trabalho, mas nós não podemos negar que você serviu um estado genocida no Iraque. E eu imagino, pelas obras que você produz, que você se arrepende por esses feitos, esses acontecimentos, esse tipo de coisa. Eu acredito nisso porque as suas obras elas têm uma parada bem consciente nesse sentido, tirando a Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha a gente esquece, rapaziada, esquece. Deixa abaixo. Mas ele parece pelo menos ter um senso crítico passado nas obras das consequências das ações dele. Entendeu? E eu não tô aqui pra julgar, mas já julgando, rapaziada, pelo amor de Deus, né? Não cometam crimes de guerra, não sirvam um estado de genocida. Eu brinco que se eu fosse uma pessoa que entrasse no exército, graças a Deus, eu não entrei. Brincadeira. Tá? O exército brasileiro não vem atrás de mim, estou brincando, tá? Pelo amor de Deus. Mas, eu não tive que servir, por muito pouco não tive que servir. Mas o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu sou difícil para acatar ordens que eu não concordo. Provavelmente eu seria preso, sim, se a gente estivesse numa guerra, no dia 1 eu estaria na prisão por desertar ou alguma coisa nesse sentido. Mas isso porque eu sou a pessoa que eu sou, a pessoa que eu tive, a criação que eu tive, etc, etc, etc. Wilkes Evelyn e Matt Lopes são dois queridos, artistas sensacionais. Depois eu vou falar que a gente tem uns gibis do Matt Lopes depois pra comentar. Tem um gibi, eu vou falar depois em vídeo, é um gibi que eu conversei com ele sobre o trabalho dele nesse gibi, e é um gibi que eu e meu irmão gostaríamos de publicar futuramente. Esperamos ter a oportunidade de publicar esse gibi quando nós abrirmos a nossa editora, que é um gibi muito bacana e que por enquanto ainda não deu sinal aqui no Brasil, infelizmente, porque eu quero ler a continuação, porque eu só li o primeiro volume e quero ter acesso ao resto. Depois a gente vai falar sobre esse gibizinho também. Mas eles fazem um belíssimo trabalho. Eles quem? Wilkes Evelyn e Matt Lopes. Porque o mesmo não pode se dizer do Tom King aqui nesse gibi. Como eu li o primeiro volume, em inglês. Aí eu comecei a ler isso aqui a partir do segundo, já que eu falei, porra, não vou ler o bagulho de novo. Já lembro mais ou menos o que aconteceu. Vou pegar do segundo. Esse primeiro volume, esse gibi, no geral ele é muito Tom King, tá? Mas esse primeiro volume, ele funciona sendo muito Tom King, porque a gente está sendo introduzido ao universo, às dinâmicas, aos personagens e ao ambiente. E vocês podem ver que, assim, tipo, em questão da arte, não tem como não descer elogio atrás de elogio, elogio atrás de elogio, elogio atrás de elogio. Não tem como não... Cara, esse trabalho, ele é de uma... O traço da Wilkes, a arte dela, combinado com as cores do Matt Lopes, eles são de uma delicadeza, de uma finesse, que é assustadora. Sem medo de dizer a Wilkes e o Matt Lopes como uma dupla. A Wilkes trabalha individualmente como desenhista, como arte finalista, etc. Ela é uma, eu diria que, tipo, top 10 que está trabalhando na indústria atualmente com uma folga muito absurda. E o Matt Lopes, ele é um dos meus coloristas que ele tem uma versatilidade. E com a Wilkes, como eles são um casal, eles têm uma sincronia muito mágica para fazer a arte ficar coesa como um todo sempre. E eu gosto muito disso. Não tem como não elogiar a beleza desse gibi, gente. Ele é lindo, 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 lindo. Tipo, não só são imagens bonitas, mas em questão de diagramação das páginas, de ritmo da história, a parte das imagens funciona muito. Cara, olha isso, que coisa espetacular, né, gente? Pelo amor de Deus. E é um trabalho, cara, magnânimo da Wilkes, assim, porque você... Só pelo visual você quer conhecer mais desse mundo, desses personagens, dessas criaturas. Tipo, olha isso, gente. É lindo, lindo. Cara, que gibi lindo. Me dói dizer o quanto que esse gibi, ele é... Ai... Ele é muito, muito bonito. Muito bonito mesmo.
Eu li o primeiro capítulo, eu já sei, quem lê coisa do Tom King sabe que ele tem um texto muito carregado, ele tem um texto que você sabe que ele escrevendo. Isso não é necessariamente uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas você sabe que é o Tom King escrevendo, ele gosta de colocar... Ele tem um estilo de querer colocar narradores em uma narração em primeira pessoa, sempre antecipando as imagens, sempre antecipando os acontecimentos, sempre aprofundando, e deixar a imagem também trabalhar ali para os dois criarem uma coisa coesa. Só que em Ellen de Winshorn, eu sinto que isso não acontece bem no segundo capítulo. Porque eu sinto que esse capítulo, no primeiro, faz sentido porque você está sendo introduzido a esse mundo. Se você é uma pessoa leiga que vai ler um gibi de fantasia da Bilquis, do Matt Lopes e tudo. Esse gibi, na verdade, ele é uma grande homenagem à vida e obra do Robert E. Howard, que é o criador de Conan o Bárbaro, um dos, vamos dizer, o grande nome de espada e feitiçaria que cometeu, ele se churrascou, eu acho que o YouTube não gosta dessas palavras, mas ele se churrascou em 1936, salvo engano. Eu sabia disso porque eu não sou exatamente um maior entusiasta de Conan o Bárbaro, eu gosto do Conan, depois vai ter vídeo, inclusive, de gibi do Conan que a gente tem aqui, mas o Robert Howard era muito próximo do H.P. Lovecraft, eu sabia disso, que a morte do Howard afetou ele de certa forma, eles tinham entusiasmo um pelo trabalho do outro, e aí eu sabia disso por causa disso. E aí nesse trabalho a gente vai acompanhar o que seria o pai do Robert Howard junto de sua filha, e descobrir que na verdade todo o produto de suas histórias é real, e que o Conan o Bárbaro seria o pai dele. E aí a filha dele está em depressão profunda porque o pai infelizmente faleceu, e aí a gente vai ter uma mulher que é contratada para ser uma espécie de professora, mentora dela. Não só mentora, eu esqueci qual é a palavra específica que eles usam, mas é para ensinar bons modos, etiqueta, formalidades, língua, uma cuidadora, assim, muito, muito do top. Eu esqueci qual é a palavra agora de verdade, não vou conseguir olhar ali meus olhos não vão permitir com que eu olhe, procure a palavra. E aí no capítulo 1 a gente já começa com essa personagem mais velha narrando as histórias como se fosse um relato. Essas caixas de texto rosa é a narração dela. E o que acontece em Ellen de Winshorn? Eu não sinto que isso acontece, por exemplo, no Gotham City Ano 1 ou no Supergirl Mulher da Manhã. Mas aqui eu sinto um defeito no seguinte. O Tom King não precisava falar tanto, porque não é a proposta do gibi inteiro ele ser totalmente narrado. Se ele fosse um gibi 100% narrado, eu entenderia, mas o segundo capítulo é tão maçante, mas tão maçante, mas tão maçante que você tá tipo... Ai meu Deus do céu, que dor de cabeça. Ai. E aí no o terceiro capítulo é excelente, é espetacular. O terceiro e o 4 eu gosto muito, muito, muito deles, eu acho eles muito bons. O quinto eu gosto de uma coisa, só que aí eu sinto que o sexto, eles... Não sei como é que foi a questão de temos que finalizar essa história, não temos, mas eu sinto que tem um salto, as coisas o quinto capítulo, o final do quarto e o quinto capítulo desenvolve uma situação que ela é facilmente, não vou dizer resolvida, mas a gente vê ela sendo resolvida de um jeito muito abrupto. E a gente já tem um corte para ela muito bem resolvida, sendo que foi toda uma temática de um capítulo. Mas a gente vai ter essa parte que eu sinto que se o Tom King ele não tivesse essa mania, é porque eu não sei como é que... É aquela coisa, a gente teria que ver todo o processo criativo para ver como é que esse gibi foi organizado. Se ele pensou o texto inteiro e depois como é que foi feito esse trabalho conjunto, porque eu sinto que é como se a gente vê as coisas acontecendo pelas imagens da Bilquis, porque ela tem uma capacidade ali de storytelling pelas imagens que é muito, muito bom. A gente consegue entender plenamente todas as ações que estão acontecendo ali. Mas aí a gente vai tem 2 caixas de texto para uma página da personagem explicando
a complexidade do vinho que ela estava violando, e aí não sei o que, e aí a revolta, e aí aquilo. E aí fica tão prolixo, mas tão prolixo que você sente que esse gibi é muito Tom King por causa disso, entendeu? Porque fica prolixo, fica maçante, mas é só no segundo capítulo, o que pra mim é um problema porque, pô, eu li isso daqui, e aí eu falei, pô, vou ler a obra inteira. E aí eu já tive um baque ali, entendeu? Mas aí depois eu sinto que quando a gente entra no terceiro, que a gente vai ver a perspectiva da Ellen, a gente vai ver ela, aí isso para de acontecer e volta um pouquinho pro final. Mas isso aí já não me incomoda tanto. E até quando é a Ellen narrando, a gente tem uma outra linguagem, flui muito melhor. Porque a gente tem uma personagem descobrindo o mundo e falando o que ela tá sentindo enquanto descobre. Ao mesmo tempo onde ela tá contando pra mestra dela. E ela já é uma pessoa, caramba e tal, não sei o que. A mestra ali, ela já tá contando isso muito tempo depois, relembrando todas aquelas coisas, entendeu? E aí, esse pra mim é o maior problema desse gibi. E aí é um problema que me afetou bastante. Eu gostei. Mas essa ressalva, esse fato, esse encalhe narrativo ali me deu uma... Queria ter gostado mais, sabe? Eu queria que... A arte da Bilko já diz muita coisa. E aí esse que é o problema. Eu sinto que o Tom King deixa ela assim... Eu tava prendida nesse gibi. E aí o que não me deixa triste é que, por exemplo, no Gotham City isso não acontece. Charada no isso não acontece. No Mulher do Amanhã isso não acontece. Eu não sei se era o Tom King, ele... Eu não sei o quão apaixonado ele é por espada e feitiçaria. Talvez seja isso. E aí, esse é meu problema com o gibi. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele é uma belíssima homenagem. Ele é uma homenagem muito, muito bonita à vida e à obra do Howard, sabe? Você acaba esse gibi meio que com uma sensação de tipo, caramba e tal, a obra dele tá viva, a obra dele tá fluindo, as pessoas não vão esquecer da pessoa que ele foi mesmo com o que aconteceu, sabe? Acho que é isso por enquanto que eu tenho a dizer sobre ela. Eu não tenho tanto tesão assim pra gravar coisa a coisa, explicando, etc. Eu sinto que esse gibi é uma coisa mais que eu tô compartilhando minhas experiências. Eu li ele tem um tempinho, eu li antes da CCXP, mas assim... A edição da Suma tá bonita, só falei que tem esse pequeno probleminha aqui da tinta. Se vocês lombadeiros têm problema com isso, me incomodou um pouquinho porque foi muito rápido. Se esse gibi faz 5 anos eu estaria super de boa. Vou mostrar um pouquinho mais a parte interna da edição brasileira. Aqui. A gente tem esse espaço aqui, que é bonito. Olha que coisa linda. Além também de uma galeria de capas e uma coisa que... Cadê? Deixa eu ver, que eu gostei que eles colocaram aqui. Que é na biografia dos autores, que eles colocam que o Tom King ele serviu na CIA, ele serviu na CIA e trabalhou no centro de contra-terrorismo, vamos dizer assim. E é uma edição com extras muito bacanas. A gente tem muitos rascunhos da Bilquis com comentários dela, falando sobre o processo, sobre os personagens, sobre como é que ela realizou as coisas. Além de, vocês sabem, né? Eu fã número 1 de galeria de capas. A gente tem uma série de capas estupidamente lindas pra esse gibi. Olha, gente. É o que eu falo. Por mim, eu pegava esse gibi só de single issue pra ter umas capas. Rapaziada, olha essa aqui do Walt Simonson, rapaziada. Olha aqui. Que espetacular. Parece que a gente tá lendo Conan, né, gente? Olha essa daqui também. Sensação de que a gente tá lendo Conan. Cara, tem essa do Fábio Moon. Essa eu quase comprei, tá? Essa daqui do Fábio Moon provavelmente eu vou comprar ainda, porque como eu falei, eu sou apaixonado do Fábio Moon. E nós temos, cara, essa daqui também. Essa daqui eu acho muito boa. Essa daqui eu acho muito boa. É uma edição muito bonita, muito caprichada, muito bem feitinha, assim, pensando nessa obra fechada e tal. E é um gibi que vale a pena, principalmente se você gosta de espada e feitiçaria. Cara, é possível você chorar com esse gibi, tá? De verdade mesmo. Mesmo quando eu tendo descido o cacete no Tom King, mais do que de forma merecida. Deixa eu mostrar aqui o autógrafo da Bilquis e do Matt Lopes.
Eu desci o cacete nele, falei mal, falei. Não vou negar que eu falei. É aquilo. Mas ele como escritor, eu ainda vejo muitas qualidades no trabalho dele. Eu acho que é um trabalho muito competente em muitas coisas. Mas, infelizmente, pessoas fazem coisas que estão além do nosso controle. E é isso, pessoal. Eu quero que vocês comentem aqui as suas opiniões, seus takes sobre o Tom King. Eu vou gostar de ler o pessoal descascando ele, falando esse filho da puta e tal, não sei o quê. Depois o Vitor vai fazer vídeo do Senhor Milagre, tá? Que esse gibi mudou a vida do meu irmão. E é uma obra... É o magnum opus da carreira do Tom King, né, gente? Vamos concordar. Não que isso aqui não seja bom. Mas... é isso, pessoal. Vou mostrar aqui, finalizar com as 2 edições para vocês verem. Alan of Windhorn and Alan de Windhorn. Vou deixar aqui. Olha, gente, olha aqui. Fiquem com a carinha desse bichinho aqui. Olha que bicho bonitinho.